Gente, boa noite. Eu tô tendo vários problemas com a minha internet. Já é a segunda vez que cai a live. Vamos lá. Tranquilo. Eu estava falando, assim, acho que eu vou retomar de onde eu parei, né? Que eu estava falando dos custos de projeto, né? Como é importante, como vale a pena investir em projeto, né? Para Vamos o tentar assim, próprio falar que a gente estava empreendedor. falando de gestão integrada do projeto, né? De chamar os outros Isso. projetistas para conversa, né? E tal. Isso. E aí falei da importância de sentar junto com os demais projetistas no desenvolvimento do projeto, não em pensar cada um no seu quadrado, mas todo mundo sentar junto na mesa, rabiscar, trocar os prós e os contras das soluções, os impactos, né? Isso é projetar junto, né? Integrado. Agora tem um cacuete aqui também no Brasil que é a pressa, né? Tem uma pressa para entregar projeto, assim, que às vezes ela acaba entrando, cortando as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento desse processo colaborativo que é tão rico, né? E esse projeto da Triptych que a gente fez junto lá no Mania 57, ele teve essa percepção dele da importância da gente dar tempo para o desenvolvimento do projeto, né? Era uma equipe relativamente enxuta, mas ainda assim a gente teve um processo de desenvolvimento relativamente longo. E isso foi fazendo com que a gente pudesse enxergar as oportunidades que tinham no caminho, né? Então, a pergunta que o Fernando fez, né, e que eu trouxe como motivador, né, como é que a gente lida com descentralização das fontes de água, de saneamento de uma maneira geral, nesse projeto a gente foi explorando as possibilidades, né? A gente começou a considerar, vai ter ar-condicionado? Né? Que tipo de ar-condicionado vai ser usado aqui? Ele vai ter condensação de água ou não vai ter? Né? Se vai ter, bom, qual o volume de água que isso vai gerar no dia a dia? Quanto que isso realmente afeta o meu projeto? Como é que isso muda dentro do nome técnico que a gente fala do balanço hídrico, né? O balanço hídrico é essa brincadeira de quanto de água que entra e quanto que sai, qual a qualidade da água que entra, né? E qual a qualidade da água que eu preciso, assim. E aí a gente começou a ver água de chuva, né? Ali, para quem não conhece, é um lugar que alaga todo ano, né? Alaga muito, assim. Carros Inclusive fizeram até literalmente alguns jardins de transportam. chuva lá agora, né? Isso, o Nick fez uns jardins de chuva lá no Beco do Batman, que fica bem na frente do prédio, né? E, e aí, enfim, a gente começou a olhar a água de chuva e falou, cara, então, assim, tem duas questões aqui com água de chuva. Uma, claro, a gente quer aproveitar, né? Mas, dois, como é que a gente faz para que a água de chuva aqui não escoe, não vá para a rua? Que ela não vá colaborar para as enchentes, então ela precisa ficar aqui. Então, como é que a gente desenha essa infraestrutura do edifício para fazer com que a água fique? E aí, três, tinha uma água de drenagem de subsolo. Né? Isso até uma questão, assim, tem muitos pontos em São Paulo em que os projetos acabam avançando no lençol, na altura, na profundidade do lençol freático, né? Porque tem lençol freático em lugares que são super rasos em São Paulo, né? 2 metros, 1,5 metro, você já acaba batendo no lençol. Outros um pouco mais profundo. O meu entendimento hoje é de que se a água é o elemento central de planejamento urbano, ou se não é, pelo menos precisa ser, ainda não é como status quo, né? Mas precisa ser, a água precisa ser o partido principal de projeto. Se tem um lençol freático a 2 metros, você não pode avançar abaixo dos 2 metros. Essa é a minha compreensão e essa é uma luta pessoal minha para ajudar os arquitetos, os engenheiros, os projetistas a se adequar à realidade do lugar. E aí isso tem muito a ver com essa lógica da descentralização, que a gente conseguir fazer, primeiro de tudo, é o que a gente chama de leitura da paisagem. E quando a gente fala de leitura da paisagem, a gente não está falando só do ambiente externo, né, mais macro, não estou falando do
do que tem do lado, mas estou entendendo a paisagem como esse ambiente ao meu redor, né? E aonde estão limitações que essa paisagem está me oferecendo, né? A limitação natural, limitação legal, limitação social, limitação financeira também, mas aonde estão todos os entraves ou barreiras que são, vamos dizer, quase intransponíveis, dali eu não posso passar, né? E para mim o lençol freático é uma dessas, assim, cara, o seu lençol freático está 2 metros, bingo, você não vai avançar daí. E São Paulo é uma cidade que tem, tipo assim, muito, muito rio, né? Muita água por baixo, né? Total. Tem até, assim, super próximo daí, tem a Praça das Nascentes, que é um caso mega emblemático em São Paulo. A Praça das Nascentes é um espaço ali que fica na Pompeia, dentro da microbacia do Água Preta, que é uma praça que foi restaurada pela comunidade. A comunidade se envolveu, era uma praça que estava abandonada, a comunidade começou a se envolver, dar as mãos e começou a trabalhar junto para restaurar e para reavivar esse espaço, né? E aí eles transformaram a praça num lugar único, assim, em São Paulo. Um espaço livre, aberto, que é fruto de uma ação colaborativa dos moradores e de gente, dos amigos da praça, vamos dizer assim, do coletivo de entorno. E essa galera toda se mobilizou de tal forma que hoje tem festivais nesse espaço, no Festival da Praça da Nascente, né? E aí isso acabou atraindo interesse e atraiu o interesse do setor imobiliário também. Então compraram terrenos na frente da praça e decidiram comprar um prédio, construir um prédio. E aí o prédio tem uma proposta de subsolo e aí retirada de água de lençol freático. Então é uma viagem, assim, porque a maior riqueza dessa praça é justamente o lençol freático, né? Que aflora ali e que tem uma nascente, né? E que tem um laguinho, tem Mas é um peixe. edifício muito grande, muito alto. Não é um edifício muito alto, eu não me recordo agora se é residencial ou comercial, mas o fato é que o coletivo que cuida desse espaço se mobilizou e entrou com recurso para poder barrar esse processo. Só que é um desafio, né? Porque a força do setor imobiliário é grande. Então, esse coletivo vem se mobilizando e vem mobilizando muita gente para trazer essa questão à tona, para poder falar, olha, ninguém está falando para vocês não construírem um prédio. Constrói, só que não mexe no lençol freático, constrói daqui para cima. Não vai bombear água do lençol. E acho que essa é uma lógica que vale em todas as situações, né? Tem lençol freático lá? Tudo bem, o que eu posso aproveitar? Como é que eu manejo isso de uma maneira que eu consiga sustentar e manter esse espaço no ciclo natural, na maneira como ele acontece, né? Então, como é que eu insiro, como é que eu crio uma dinâmica para esse projeto de tal maneira que eu me acoplo à lógica dos sistemas naturais? Então, não tem A como. escolha do sistema construtivo, né? Quando a gente está falando disso na gestão, né, integrada, aí você vem com essa questão, né? Tem um lençol freático. Aí o arquiteto pode vir, você, não, vamos fazer de repente um edifício que agora está muito em voga, né? Aquela madeira engenheirada que é muito mais leve, aí você não precisa fazer uma fundação tão profunda. Quer dizer, assim, é uma questão de realmente de todo mundo trabalhar junto, né? E escolher soluções que possam ser mais viáveis e não afetar esse lençol, né? Isso. Até enganchando essa tua colocação com a nossa situação lá, então a gente falou, bom, vai ter uma garagem, já está aprovado na prefeitura, vai a ter garagem subsolo. vai ter um subsolo de 2 metros e tanto de profundidade. Aí tinham duas preocupações. Como é que eu faço para quando tiver enchente não alagar a garagem? Essa era uma questão óbvia, né? E segundo, bom, se vai ter um rebaixamento, se essa água vai ser bombeada para fora, como é que eu faço para aproveitar essa água? Que qualidade essa água tem e como é que eu poderia usar essa água? E aí também
O meu gato acabou de entrar aqui no, Ah, no eu jogo. tranquei os meus em dois também. Deixa eles. Não, eles ficam aqui perturbando. E aí, como é que eu faço para não interromper esse ciclo? Como é que eu faço para não só retirar e aproveitar, que seria o menos pior, mas como é que eu mantenho esse ciclo vivo? Aí a gente falou, bom, então vamos infiltrar de volta a água que cai aqui. Então, o que sobrar de água de telhado verde, o que sobrar de água de cisterna que a gente coloca no meio do caminho, vamos infiltrar no lençol. Porque a gente está tirando, mas a gente está repondo. Então, a gente não altera, a gente não rompe a dinâmica. E eu acho que esse é o grande desafio nosso, assim, em todos os projetos. Como é que eu insiro um novo projeto nesse ambiente construído de uma maneira que eu trabalhe com a lógica do sistema natural? Como é que eu tomo proveito da situação que eu tenho aqui e não imponho a minha visão sobre o projeto, né? Então, é mais um olhar no sentido de o que esse projeto está me oferecendo, o que essa paisagem está me oferecendo e como é que eu tiro proveito disso. É uma lógica um pouco diferente do convencional, É, isso é né? interessante. Assim, vamos tentar a gente, como a gente foi cortado duas vezes, né, por minha culpa, para a gente tentar, o que que você chamaria assim, de gestão integrada de água para projetos sustentáveis? O que que seria isso para quem não sabe nada do que a gente está falando? Então, essa gestão integrada, ela é uma maneira da gente desenvolver os sistemas que estão ligados à água de tal forma que água de abastecimento, água de chuva e esgoto façam parte de um conjunto, de um sistema único. Tá? Eles não são projetados de maneira isolada, como são tradicionalmente, né? Normalmente é o quê? A água de chuva. Ah, você pega lá o cano, bota numa cisterna, aproveita e o que sobrar, você joga fora, né? Ou vai para a rua, para a galeria pluvial, o que é? Não. Como é que eu faço para desenvolver um sistema de tal forma que a água de chuva possa continuar nutrindo o lençol freático, né? No ambiente natural, a água cai sobre as folhas das árvores, das plantas, ela perde um pouco da velocidade do impacto. O solo tem uma estrutura bastante porosa, esponjosa, e a água é retida no lugar e infiltra no lugar. Então, a gente desenha o sistema de tal forma que a gente emula, a gente imita essa lógica. E aí eu também vou trabalhar com essa integração com os outros sistemas. Quer dizer, eu vou infiltrar, eu vou manter meu ciclo da água de chuva funcionando, mas eu também vou abastecer o meu sistema, vou aproveitar essa água de chuva para o fim que for mais apropriado, não potável, potável. Na cidade, geralmente, a gente trabalha não potável, né, na área urbana. E aí eu penso, bom, essa água que está saindo, que eu estou aproveitando, né? Quais são as qualidades de água que estão saindo aqui depois do meu uso? Né? Então, a gente geralmente divide essa água servida, né, entre água cinza e água preta. Água cinza é água de lavatório, chuveiro, máquina de lavar, e água preta, água do vaso sanitário. E aí eu falo, bom, quais são essas qualidades de água? O que tem em cada uma dessas águas, né? Então, a gente olha mais para a essência daquele elemento e pensa como é que aquilo pode nutrir um outro aspecto do projeto. Ah, eu vou, sei lá, eu quero fazer irrigação de X metros quadrados aqui do meu projeto. Bom, irrigação precisa de água e nutriente, né? Água e nutriente está na água do vaso sanitário. A urina tem 94% dos nutrientes que a gente expele. As fezes sólidas, o cocô tem 6%. Mas Para que o fique cocô claro. tem, para ficar claro, né? Português bem claro. O cocô tem matéria orgânica e energia incorporada, então você pode produzir biogás com isso, né? Então, por um lado, você tem uma matéria orgânica que pode produzir biogás e você tem uma concentração de nutrientes e tem um fluxo de água constante. Porque enquanto tem gente ocupando espaço, tem descarga sendo usada. E se tem descarga, bom, você tem essa quantidade enorme
desse fluxo contínuo saindo do meu projeto que eu posso acoplar, então, num sistema passivo. Eu não preciso desenvolver um sistema complexo, automático. Não, cara, dá para fazer coisas muito simples e esse funcionamento passivo é a lógica de você fazer com que o sistema funcione e opere com o mínimo de manutenção e sem necessidade de um operador ligar ou desligar nada. A coisa funciona por si só, não tem liga-desliga, né? E por outro lado, você tem esse fluxo de água cinza, que esse volume de água cinza é um volume, é a maior parte do volume de água que sai de uma residência. Geralmente ele corresponde a 50% do total. E também ele é uma água que é relativamente fácil você chegar numa qualidade não potável para uso interno, por exemplo, né? Para dar uma descarga no vaso sanitário, coisa assim. Então eu consigo eu consigo ir criando ciclos internos no projeto, olhando ele como um pequeno ciclo hidrológico. E aí eu posso olhar esse empreendimento também como parte de um ciclo maior. Então eu vou do micro ao macro. O micro é o meu projeto, é o meu sistema, o meu empreendimento. E aí o macro é como é que o meu empreendimento impacta ao redor. Como é que o meu empreendimento pode trazer impacto positivo para o entorno também. Aí no caso da Harmonia 57, uma coisa que ele faz super bem, além de reter água de chuva, toda aquela coisa que a gente estava falando agora há pouco, é que ele traz uma alteração de microclima que é surreal. Você chega lá num dia, numa época seca, tipo agora, né, que tá relativamente quente e seco, como você tem um paisagismo verde na fachada, você tem um sistema de irrigação que faz aquela aspersão de quase um vapor d'água, ali é muito agradável, porque é um ar úmido e é mais fresco. E mesmo no verão, você chega lá, no calor, tudo ao redor está torrando. Ali está fresquinho, é uma delícia. Então... Esse você escutou, né? Não ouvi. Não? Ai, que bom. Não. Não, é o que a gente estava falando, né? Realmente de trabalhar todo mundo junto, né? Que aí teve o seu trabalho, teve o trabalho do paisagista, que eu não sei quem foi. Do Pete Webb. Ele que fez a parte de jardins. Sim, o Pete fez todo o planejamento do paisagismo, desde do planejamento da fachada, da parede verde, do telhado verde, jardins internos, ele fez tudo. Ah, legal. Já tem umas pessoas aqui fazendo pergunta. Vamos deixar as perguntas, de repente, para o final. Você quer responder agora? Falaram que é possível tratar água cinza proveniente dos chuveiros com zonas de raízes e a água negra? Sim, é possível. Para quem não sabe, zona de raiz é uma tecnologia de tratamento que usa plantas aquáticas, né, para fazer essa purificação d'água. Na verdade, são tanques que geralmente tem um elemento filtrante, pedra, argila expandida, bambu cortado, enfim, tem um material que serve ali como substrato, como apoio, e aí uma série de micro-organismos aderem à superfície desse material filtrante, e em cima desse material são plantadas espécies, geralmente de macrófitas emergentes. São plantas aquáticas que têm fibras, né? Tem estrutura. Traduz aí, macrófitas emergentes, tem que fazer a tradução. E aí, enfim, essas raízes criam esse meio para o desenvolvimento desses micro-organismos e ela, de alguma maneira, ela tem uma liberação de oxigênio e aí, através desse oxigênio, cria-se toda uma cadeia alimentar ali. Esses micro-organismos digerem, então, a matéria que está sendo trazida pela água e aí eles purificam a água. Então, a água entra numa qualidade X e sai com uma qualidade melhor. Tá? Tem vários tipos de sistemas. Aqui no Brasil, o pessoal está chamando muito de wetlands construídos, né? Wetland é uma palavra em inglês que tradução literal seria brejo ou alagado, né? Então, é uma adaptação. Mas sim, ele pode ser usado para tratamento de água cinza
E também pode ser usado para o tratamento das águas dos vasos sanitários, só que são lógicas bastante diferentes, né? A água do vaso sanitário precisa passar antes por um tanque de decantação do material grosseiro, né? Que tem um volume maior, porque o material precisa sedimentar. E a água cinza também precisa passar por uma etapa de decantação, mas é um tanque bem menor, né? Tem várias maneiras, na verdade, de desenhar esses sistemas, né? Você pode pré-filtrar primeiro, mas, enfim, trocando em miúdos, super rola de usar as zonas de raiz ou os wetlands aí para fazer reuso. Eu preparei um material, até aproveitando, né, Ju, que eu preparei um material que a gente agora não conseguiu compartilhar. Não, acho que a gente vai ter que fazer outra, Guilherme. Tudo bem. Oi. Não tem problema. Eu só ia dizer que eu vou colocar o arquivo dentro das apresentações no site da Fluxus. Então, quem quiser acessar é o www.fluxus.eco.br, está aqui em cima, né, na telinha do Instagram. Aí acessa lá a seção biblioteca e depois acessa apresentações. E ali, quem tiver curiosidade, dá uma olhada, vai ter essa apresentação e tem fotos de um projeto que eu fiz, que assim, foi um projeto bem legal que eu fiz em 2008, foi logo na sequência desse da Triptych, que foi uma casa, esse é até um caos bacana, assim, legal de falar. Adoro caos. É importante a gente tirar proveito das coisas que deram certo e as que não deram muito certo também. Claro, é assim que a gente aprende, né? Também. E, enfim, o pessoal, um escritório de arquitetura de São Paulo me chamou para fazer um projeto para essa casa, uma casa de alto padrão em Itu. E aí me deram uma certa liberdade para projetar, foi super legal. Isso é uma coisa que eu tenho a sorte também no meu trabalho, né? Muita gente fala, não, fica à vontade, faz o que você achar que tem que fazer. Mas isso não é sorte, isso aí é competência, é diferente. E aí, então, me dão a liberdade de eu trazer os planos, né? Falar, de eu explorar as possibilidades. E à medida que o projeto vai se desenvolvendo, a gente vai refinando. Mas, assim, o primeiro momento é sempre de um desenvolvimento mais livre, né? Sem estar muito restrito, assim, a preconceitos ou ideias preconcebidas, assim. E aí, nesse projeto, então, surgiu a ideia de tratar água cinza para fazer reuso. E a ideia era fazer com que 100% da casa fosse abastecida com água não potável, que era a mesma lógica que eu tinha feito nesse projeto com a Triptych, lá no Harmonia 57. E é uma coisa que eu tenho procurado fazer desde então. Mas no residencial tem muito mais água cinza, né? É mais fácil, né? Exato. Porque tem água de chuveiro, que no comercial tem menos, né? Exato. Essa é super emblemático, né? Porque quando você fala de um prédio, se você pegar uma proporção de área de captação, de telhado ou de área livre de pavimento, você tem uma proporção de água produzida, entre aspas, por habitante que é pequena. Numa casa, você tem uma proporção de água produzida muito maior por pessoa. E aí tanto num prédio, assim, quando a gente começa a falar de prédio residencial versus comercial, no núcleo residencial, num prédio, o volume de água cinza é surreal, né? O volume de água cinza dá para atender 100% do uso não potável, assim, com super tranquilidade, né? E aí, falando especificamente dessa casa, a gente falou, olha, vamos trabalhar então com água cinza e vamos trabalhar também com água de chuva. Então, a gente decidiu trabalhar com os dois sistemas e um sistema integrado que conversasse com água de chuva e água cinza. Então, a ideia era trabalhar com água cinza no dia a dia, porque é uma água que é produzida diariamente, né? Então, sendo produzida, a gente não precisa ter grandes volumes de reservação. Então, um volume relativamente pequeno de água cinza. À medida que ele é usado, ele é tratado e já é reusado. E a gente decidiu deixar a água de chuva armazenada para uma emergência, né? Até porque Itu é uma cidade que tem um período de seca longo. Falou, vamos guardar uma água de chuva aqui e vamos seguir o baile, vamos seguir com o projeto. Então, todo o projeto foi estruturado dessa forma.
de maneira que, primeiro, a gente reduziu toda a demanda de água interna. Isso é um partido de todos os projetos também que vale todos os arquitetos e os projetistas considerarem, né? Se você vai fazer aproveitamento de fontes locais para abastecer tua demanda interna, ou mesmo, assim, se você fizer um uso potável, então a primeira coisa que você vai fazer é reduzir ao máximo a tua necessidade de água. Como é que você faz isso? Vaso sanitário de 2 toques, né, de 3 e 6 litros, ou vaso de fluxo reduzido, mictório sem água, arejador, restritor de vazão, nada daquela pressão surreal em torneira, né, aquela torneira que se abre, quase joga todo mundo para Arejador é uma baixo. coisa tão importante que as pessoas não dão conta, né? Um negocinho que você compra ali, bota ali, é tão baratinho, tão fácil de resolver, que todo mundo fala, eu tenho aquela coisa que todo mundo fala, arquitetura sustentável é tão cara. Eu falo assim, gente, tem tantas soluções que são tão simples e que Total. tem, né, tanto efeito né, para diminuir. Eu acho que é um pouco aquela questão da energia solar também, né? Tipo assim, vamos falar, é muito caro botar a placa solar. Assim, não, primeiro você reduz o máximo a quantidade de energia que você vai usar, depois você bota a placa solar. Eu acho que é mais ou menos essa questão também, né? Tipo assim, primeiro você diminui a quantidade de água que você vai usar e depois a gente vê o que a gente pode, né, reaproveitar e reutilizar e tal. Acho que era isso que você queria. Total. É exatamente a mesma lógica. E aí, enfim, a gente fez isso e aí a gente seguiu com o projeto dessa forma, implantamos e estava tudo funcionando. E aí o pessoal me deu um toque, falou, Gui, a gente está com uma conta de água muito alta. Eu acho que teu projeto não está funcionando. Eu falei, como assim o projeto não está funcionando, né? Tem que ter alguma coisa estranha, vamos ver o que está acontecendo aí. E aí eu fui descobrir que tinham implantado um sistema de rega, de irrigação automática para um gramado. E aí a lógica inteira do projeto é que não teria um sistema de irrigação Ah, automatizado. E aí a gente se viu nessa situação, porque o projetista do sistema de irrigação não tinha essa informação, né, você de tinha que lá tinha água um limite. armazenada, né? Da água da chuva. Que tinha água armazenada, tinha um limite que ele poderia ser consumido, e eu também não, porque em nenhum momento do projeto a gente considerou isso, a gente considerou rega de mangueira só. Então isso mudou totalmente a dinâmica do uso, assim, do uso diário da casa. E aí ele tinha uma demanda de água que não era suprida, assim, plenamente, né? Ele até poderia, o sistema de irrigação, quando a gente trabalha nessa lógica, a gente trabalha junto com o projetista também, né? Com paisagista, com o projetista de irrigação. Vamos conversar aqui. O que a gente tem de disponível de água é X mil litros dia. Então a gente planeja esse paisagismo de tal maneira que primeiro a gente vai lidar com a mesma lógica dos sistemas passivos. Aonde eu posso fazer com que a água de chuva possa ser retida nos jardins de chuva, ou a água cinza possa irrigar frutífera, ou minha água pós-tratamento possa fazer uma irrigação da paisagem ornamental, ou mesmo produtiva. Então a gente reduz a demanda também do paisagismo. E aí depois a gente trabalha com um projeto especificamente de irrigação e fala, cara, o que a gente tem de água é isso aqui. Qual é o sistema que você consegue dispor para dar conta desse volume diário? Não tem mais. Não vamos furar poço para atender uma demanda de rega de grama. Vamos trabalhar com outra lógica, né? Então, os partidos são sempre os mesmos, né? Trabalhar junto com todos os projetistas, reduzir a demanda de água ao máximo possível e aí desenhar os sistemas de tal forma que eles sejam integrados de uma maneira passiva à lógica de todo o terreno, né? De todo o projeto arquitetônico. E aí tirando proveito, né, de capacidade de sombreamento. Então você pode direcionar um tanto de água para uma face oeste para crescer, sei lá, uns arbustos ou árvores frutíferas, que aí vão sombrear a face oeste no inverno, mas aí ela perde folha vão sombrear no verão,
mas aí no inverno ela perde a folha e deixa a luz entrar. Então, tem essas É artimanhas tudo, assim da aquela coisa que a água. gente falou desde o começo, né? Todo mundo trabalhando junto, né? Para que o edifício seja mais eficiente, né? Eu Total. queria. Eu tenho um pessoal aqui, o Rodrigo Rocha, lá da Austrália, dando um oi pra gente. Tem pessoal da Arquipine falando que o sistema de jardins de biorremediação seria por zonas de raízes e decantação entre tanques. Acho que foi um comentário que ela fez. Muita Uhum. gente agradecendo. Gui, estão perguntando aqui se você faz curso ou workshop. Sim, eu faço. No momento não. No momento eu estou pausado. Na verdade, os Mas últimos todo mundo dois está anos pausado, né? os últimos 2 anos, na verdade, eu estava super dedicado primeiro numa especialização em produção de biogás que eu fiz É a anos Ariane. atrás e que foi super legal e que eu tenho incorporado nos meus projetos também. E aí, no ano passado, a gente estava num momento novo, assim, na Fluxus também, com novos amigos queridos chegando, trabalhando junto. Então, eu decidi não dar cursos e fiquei mais focado para a gente redesenhar a nossa lógica de trabalho. Mas tenho vontade, né, e tenho interesse da gente oferecer cursos online, né, Ju? Né? A gente A tem gente já muito estamos aí interesse. conversando, né? Até o tema dessa conversa hoje foi nesse sentido, né? Foi de repente, trazer essa lógica para as pessoas, para ver se isso teria alguma ressonância, porque me pediram isso anos atrás, e eu até comecei a planejar um curso com um amigo querido, o Uli Zenz, que infelizmente fez a passagem dele recentemente, mas a gente planejou um curso de manejo de água para paisagistas, para arquitetos paisagistas, Ah, isso ia ser que acabou não maravilhoso. saindo. E acho que super cabe também, porque é um outro universo muito particular, né? E aí a gente pode pensar os projetos como um todo, mas a Fluxus tem um canal no YouTube, e a gente tem duas grandes videoaulas, assim, grandes videoaulas que eu digo até porque eu me empolguei. Eu nunca tinha Grande de feito. grande. O grande a gente fala que é grande porque é muito bom, mas aqui que você falou de grande de. Mas assim, tem muita. Eu já vi aqui que tem muita coisa no seu canal, quem quiser segue lá. Tem muita gente aqui, aqui Fábio falando Gui Mestrão, Ariane, muita gente aí empolgada. Eu quero desculpar mais uma vez que a apresentação não apareceu, mas a gente faz outro, né? E tal. Eu queria que Com você falasse um certeza. pouquinho, até que eu falei, do projeto que você fez com o Gustavo Cerbasi. Eu acho interessante, porque ele é um economista, né? E muito conhecido na internet e tal, e que prova que construir sustentável é um investimento, né? E você fez parte desse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque existe ainda muito mito de que construir sustentável é mais caro, que essas coisas. Então, assim, eu acho que foi muito bacana que ele provou que é um investimento, que você estava aí nesse projeto, que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, é bem interessante. Para mim, assim, foi uma surpresa enorme o projeto da casa ter se transformado num livro. Né? Eu não tinha ideia quando a gente começou. Desculpa. O Gustavo me chamou para desenvolver esse projeto. Acabei de receber uma mensagem dele aqui. Estou entrando numa live agora. Ah, Sincronicidade do Gustavo. Então, o Gustavo me convidou para fazer esse projeto na casa dele e também me deu bastante liberdade para desenvolver o que eu achasse que fosse relevante. E aí, à medida que o Gustavo foi percebendo as possibilidades que estavam se apresentando no meio do caminho, em termos de produção de biogás com resíduo orgânico,
o aquecimento solar de água, o aproveitamento da água de um pocinho caipira que ele tinha no fundo da casa dele, que é quase um sítio, assim. Eu fui destacando coisas que estavam meio passando despercebidas dele, sabe? E acho que essa é uma das belezas do nosso trabalho, né? De enxergar as oportunidades que estão ali, e que muitas vezes acabam passando despercebida para o olhar destreinado. E aí ele falou, cara, se a gente consegue desenhar um sistema em que não só vai reduzir minha conta, mas também vai trazer uma segurança no sentido de prover a minha casa e minha família com outras fontes de água, outras fontes de recursos, que eu não estava nem prevendo, cara, isso é maravilhoso. Como é que é isso? Eu produzo gás a partir do esgoto da minha casa, né? Ou do resíduo orgânico da minha área gourmet. Então, vou cozinhar, pico os legumes, boto no triturador, ele cai dentro do biodigestor que produz gás que eu vou usar aqui mesmo para o lugar que eu já estou cozinhando. Então, a gente vai fechando esses pequenos ciclos. E aí o Gustavo começou a fazer conta, né? Ele falou, cara, isso aqui é muito legal, porque ele traz um retorno e às vezes não é... Alguns trazem retorno mais rápido, algumas medidas trazem retorno super curto e outras trazem retorno mais longo, mas todas trazem algum tipo de retorno. Né? E alguns retornos que não são mensuráveis, né? Não só econômicos, mas de bem-estar, né? Para o meio ambiente, né? Para tudo assim, né? Uma das coisas assim, que o Gustavo preza muito, assim, que ele gostou demais, é que ele tem um pomar no sítio dele, né? Isso é incrível, aí... né? A gente, ainda mais agora nessa época, quem tem um pomar tem um tesouro, né? E aí ele falou, Gui, não dá pra gente, de alguma maneira, aproveitar essa água para o pomar? Eu falei, claro que dá, vamos direcionar alguns pontos de fluxo de água cinza para os pomares. E aí a gente começou a plantar, quer dizer, a gente direcionou para o pomar existente e a gente plantou outras frutíferas próximo da casa e algumas espécies que ele nem conhecia, né? Então, agora não me recordo, acho que era agrumichama que a gente plantou, não, araçá. A gente plantou um araçá do lado da casa dele, assim. E aí ele falou, pô, nem sabia que araçá era uma fruta, né? Que tem o cemitério do araçá, igual tem tantas outras, né? Grumichama, araçá, cambuci, são as nossas frutíferas nativas. O Ricardo Cardim falou muito do cambuci, falou muito sobre isso na live que a gente fez. E aí elas super curtem a água cinza, porque a água cinza ela é alcalina. E as nossas frutíferas nativas, elas crescem à beira de rio, em mata ciliar, onde o ambiente também é alcalino e onde tem muita umidade. E a água cinza é um fluxo constante. Então, Gustavo está lá escovando o dente, ou está tomando banho, e a água está indo para as frutíferas, né? E aí ele começou a se relacionar com isso, ele e os filhos dele, enfim, ele tem uma relação de explorar essas oportunidades com as crianças, com os filhos dele. E eles começaram a pirar, porque começaram a ver que as frutíferas estavam produzindo muito, num ritmo muito maior do que antes, que passavam um período de seca produzindo pouco, e agora elas bombam. Tem uma moreira lá que eles não sabem o que fazer agora, porque ela produz tanto, que ela cresce demais, todo ano ela cresce, invade todo o espaço, eles têm que ficar podando agora. Que legal. Mas são baldes e baldes de fruta, assim. Vamos fazer geleia, né? Inventa a receita. É isso. E aí, tem alguém perguntando o que tem. Oi, desculpa. Não, eu ia falar que acabou surgindo a proposta do livro, né? E aí a gente propôs uma ilustração do sistema da casa dele, está no nosso portfólio também, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Porque isso que eu ia perguntar, que tem alguém aqui perguntando se tem divulgação disso. Eu vi no canal do YouTube do Gustavo Cerbasi, que tem lá, tipo, uma playlist sobre a casa, né, que é super interessante, e tem, então, no seu site, né? Tem. Então, tem lá na seção portfólio, é só clicar lá, tem Residência Gustavo Cerbasi. Viu, Thiago? Tá lá.
E aí tem o link para o vídeo, tem os desenhos, as ilustrações. A gente tem trabalhado sempre com ilustração, assim, na medida do possível a gente ilustra todos os projetos para que eles fiquem Que é super fáceis de didático, né? entender. Super. Que legal. Tem alguém falando aqui que não tem, no seu site não tem o canal do YouTube. Você tem que. Qual é o canal do YouTube? É Fluxos? O canal do YouTube, é só entrar lá no YouTube e digita lá Fluxo Design Ecológico. Isso. Para quem quiser conhecer o projeto do Gustavo, tem o vídeo do Gustavo dentro do projeto dele no nosso portfólio. Ah, legal. É super interessante, além da parte da água, né? Ele faz toda a parte que eu acho incrível, né? De realmente fazer que como construir sustentável é investimento, porque ele é economista, fala disso, e eu acho muito legal. Tem aqui o Ângelo falando que quer que você faça o projeto da casa dele em Garopaba. Em Garopaba eu vou fácil. Também, se quiser me chamar, eu também vou. Vamos embora, Ju. Vamos montar uma barca ali. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer, assim, rapidinha, bem rapidinho? Ou se você quiser falar mais, assim, as considerações finais aí, para a gente se despedir. Eu ia fazer um convite. Nas últimas 3 semanas, a gente tem feito uma campanha no Instagram que é para promover uma publicação que chama Iniciativas Inspiradoras para Manejo Hídrico Integrado em Áreas Urbanas, em ambientes urbanos, que ela explora um pouco da potencialidade dessa lógica, dessa abordagem de projeto, né, de projetos integrados para cidades. Mas o grande barato é que a gente não precisa trabalhar só em mega escala para a cidade. A gente pode trabalhar com composições de escalas, né? A gente pode trabalhar na escala unifamiliar, a gente pode trabalhar no bairro, no distrito, na microbacia, em projetos mais amplos, mas através dessa composição a gente alcançar diferentes objetivos. E aí essa campanha está rolando, essa aqui é a 3ª semana, vai até a semana que vem, e alguns desses projetos estão lá, o do Gustavo não está, mas da Harmonia, inclusive, está lá hoje, foi postado eu hoje. vi, já dei lá, like. Isso, essa semana ainda entra o Lago das Araucárias, foi outro projeto que a gente fez em São Paulo com Jardins de Chuva em espaço público, que é super lindo também, teve um bocado de gente bacana trabalhando junto, o Nick, o Ricardo, né, que você falou, o Fê Sacioto, o Sérgio, o próprio Pete. Então tem vários projetos para todos os gostos, todos os tamanhos possíveis e imagináveis, assim, que são para a gente desmistificar um pouco essa ideia de que, não, isso é só para projeto pequeno, não serve para projeto grande, ou não, isso aí só serve para uma escala muito grande, não serve para projeto intermediário, sabe? Não tem isso. Todo tamanho é possível de ser trabalhado. Isso é importante falar. A gente até falou na live que a gente fez com o Rafael, né? Que tem muita gente que acha que, por exemplo, que a permacultura, né? Ou que só dá para fazer na zona rural, ou até nessa coisa do aproveitamento da água da chuva, que só dá para fazer quem tem uma casa grande, como o Gustavo. Eu acredito, aliás, isso seria o tema de. Tem gente pedindo outra live aqui só de águas cinzas, outra live de zonas de interesse. Eu acho que dá para fazer várias lives, mas assim, uma coisa que eu acho que é um tema muito interessante é como adaptar isso a edifícios grandes, né? Porque assim, é óbvio que é muito mais fácil você fazer isso numa casa, mas como que a gente poderia, de repente, aproveitar o esgoto de um edifício para fazer biogás, né? Isso seria muito interessante, porque a gente está trabalhando, né, em larga escala, né? Tipo, uma coisa grande. Imagina se todo o cocô de todo edifício pudesse, né, de um edifício que tem centenas de pessoas morando, pudesse ser transformado em biogás, né? Eu vou aproveitar essa tua deixa para deixar um abraço para uma amiga minha que chama Juliana Grigones. Eu não sei se ela está aqui, mas eu fiz um convite para ela vir assistir a live hoje. É uma amiga querida, a gente estudou junto que legal. faculdade. Eu não sei se ela dá para fazer.
Ela escreveu aí ou não? Não, não vi ela aqui não, viu? A Mariana está Então, aqui falando que dá para fazer na área urbana, o Rafael da é, Curitiba, tem uma galera legal aqui. a Ju me fez um convite há 2 anos atrás para ir na empresa em que ela trabalha, e que a ideia é uma incorporadora em São Paulo, super conhecida, que trabalha com edifícios e condomínios de edifícios. E ela me fez esse desafio, falou, vem falar na semana de inovação aqui para gente e traz esses conceitos, mas traz com estudo para a gente. Que E aí bacana. a gente levou um estudo e para mim foi uma delícia, assim, deu um trabalho danado, assim, mas foi maravilhoso porque foi uma oportunidade da gente esmiuçar um projeto de uma escala grande, né? Que são, assim, você dá uma olhada num condomínio de prédios, mas você não se dá conta da quantidade de água, da quantidade de pessoa, da quantidade de esgoto, de tudo que entra e do que sai, né, nesse organismo, né? E aí eu comecei a fazer uma conta rápida com eles, assim, no meio da palestra, né? E aí eu tinha usado o exemplo da produção de biogás que uma estação experimental lá em Itaipu faz com os resíduos orgânicos do restaurante de Itaipu. Então, eles produzem biogás para encher 7 tanques de combustível por dia com os Uau! resíduos orgânicos lá. São 450 quilos de resíduo orgânico. E aí eu comecei a brincar e falar, quem sabe o teu prédio não gera um tanto também? Vamos fazer uma conta, são 3 torres, não sei quantas pessoas por andar, tantas famílias, tanto volume de resíduo orgânico por dia e tal. A gente foi ver, dava exatamente os 450 quilos por dia. Falei, cara, Nossa, você já pensou se o seu prédio produzisse biogás para encher 7 tanques de combustível por dia? E assim, que cara, fosse um enchimento gratuito. Você encosta o carro na garagem e enche o tanque, daqui a X dias você consegue encher com gás natural lá de novo, que é o biometano, né? É o equivalente ao gás natural. E aí, outra coisa que sai daí é um fertilizante líquido que você reúne aí com tua água cinza tratada e a gente conecta com o teu sistema de paisagismo. Você não vai usar mais nada de fertilizante líquido, né, de fertilizante nenhum, nem de água para que o teu incrível. paisagismo. E a gente conecta a água de chuva do edifício, da cobertura, com os jardins de chuva, e a gente produz gás. Uma parte dele a gente pode aquecer a água da piscina, do prédio, então uma parte a gente produz o biometano, outra a gente aquece a água da piscina, aí a gente começou a olhar e falou, cara, é totalmente possível. Só que aí barrou num preconceito da equipe, assim, que eu falei, cara, eu acho que eu inovei demais. A equipe de inovação não Eu sou estava muito, preparada. eu sou muito, acho muito que essas discussões deveriam ser constantes, assim, né? Porque eu acho que tem muito esse mito de que a coisa da permacultura é para os campos e que imagina se você consegue trazer tudo isso que eu nem sei, eu acho que tem muito nomes para várias coisas, né? Mas assim, né? Essa gestão de cocô, de xixi, para dentro de grandes empreendimentos, que são, na verdade, os que mais impactam, né? Eu acho bacana quando você faz na sua casa, mas o impacto é muito menor do que quando você faz isso né? Em todos os edifícios de São Paulo. Por exemplo, tem gente aqui, vamos fazer isso. Eu não estou conseguindo ver tudo. A Mariana falou que lá na Itália eles usam esse tipo de sistema. Então, acho que realmente a gente deveria juntar mais, assim. E também quando eu fiz a live com o pessoal da Taipau, que ele falou de muita coisa de que você pode usar a terra, que você cava o subsolo e fazer taipa de mão para as divisórias. Quer dizer, tanto desperdício que eu acho de que a gente, por preconceito, por não, né, juntar esses conhecimentos que a gente perde, né? Infelizmente. Mas é bom que a gente está falando sobre isso e vamos ver se a gente espalha isso por aí. Eu tenho certeza que isso é uma questão de tempo, sabe? É oportunidade, é uma questão de amadurecimento, na verdade.
porque a gente já tem muitos e muitos e muitos exemplos de escalas menores, né, comprovadas com análises de qualidade disso, daquilo, outro. Então, a gente precisa mais uma oportunidade realmente para fazer numa escala intermediária para se mostrar mais uma vez que é viável, porque a gente tem exemplos de grande escala, super grande escala e exemplos de pequena escala, mas na escala intermediária tem um hiato, tem um Exatamente. espaço realmente que está pedindo, assim, sabe? E tem muita oportunidade, é um campo incrível para explorar e para brincar, e para aproveitar mesmo, né? E essa coisa, né, que é inovação, mas na verdade são coisas que se usam, né, há muito tempo e que a gente pode usar como inovação, né, mas que já não é, na verdade, tão novo. Eu acho que a maior inovação, na verdade, não está na tecnologia, mas na maneira da gente olhar, né? Nossa, sem dúvida. Da gente bater um raio-x, assim, da gente olhar o empreendimento e enxergar o organismo, o que ele está falando ali, quais são os fluxos de entrada e de saída, né? Essa lógica que cabe tanto na permacultura, como hoje se fala muito de economia circular, né? Que tem a ver com cradle É to isso que eu falei, tem cradle, vários nomes restaurância. para, né, para mesma coisa ou para coisas parecidas, né, mas que desde que seja, né, para construir coisas também a palavra sustentável eu já acho que também tem é tão antigo tudo isso, né, mas enfim, é isso aí. Talvez mais como a gente regenera, né? A gente se coloca nesse lugar de projetista no sentido de como é que eu faço esse lugar ser melhor, né? Não só que ele se sustente, mas como é que ele vai ficar melhor depois Que a dessa gente fala implantação. de arquitetura regenerativa, né? Claro que tem muitos nomes, mas que na verdade eu acho que fazer a coisa bem feita, né, eficiente, seja bom para todo mundo, bom para quem mora, boa para a cidade, bom para todo mundo. Uhum. Enfim. É Bom, acho que isso. agora realmente falta pouquinho. Eu nem sei quando que a gente começou, porque geralmente eu começo na hora certa e eu sei quando acaba, mas como eu não sei a hora que a gente começou, Acho que começou faz uns 10 minutos, não é isso? então vamos nessa. Eu não sei se tem alguém que tem uma pergunta. Tem muita gente falando aqui, agradecendo, mas se você quiser ir falando aqui, eu vou procurando alguma pergunta aqui. Tem umas perguntas que eu acho que são Ah, mais uma live. Como reage a zona de raízes aos sabões, sabonetes, shampoos que vem do banho, no caso de usar a wetland para tratar água cinza de chuveiro? Não sei se você quer responder, mas muito... posso responder bem rápido, na verdade. Primeiro, não tem problema, sim, a grosso modo posso falar que não tem problema, mas o segundo é que à medida que a gente começa a trabalhar com esses sistemas vivos, a gente começa a se dar mais conta do que a gente está produzindo na nossa casa, né? E o que a gente está usando na nossa casa, o que a gente está passando na nossa pele. Então, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Ela está fazendo a interface do organismo interno com o externo. E ele é um absorvedor de absolutamente tudo que se coloca na superfície. Então, realmente é hora de parar, olhar atrás na lista de ingredientes, você achar mais de uma coisa que você não consegue ler direito, ou que você não faz ideia do que seja, aqueles nomes químicos, esquece, vai atrás de outra solução, porque isso a gente precisa realmente ter um cuidado direto conosco, né? E à medida que a gente tem um cuidado com a gente, e esse cuidado indireto de começar a olhar os ciclos de vida, de onde é que vem isso, como é que isso foi produzido, né? E como é que isso vai sair depois do meu sistema, né? E até que ponto isso vai ser danoso ou vai ser positivo para o meu sistema, faz a gente que se a parar gente para preocupa pensar se a também. planta vai aceitar, mas a gente não preocupa que a gente está colocando isso no nosso cabelo, na nossa pele. Que quer Total. dizer, se não é muito bom para a planta, não deve ser muito bom para a gente também, né? Fica a dica. Exatamente. Mas eu acho que ainda assim dá para fazer, né? Porque ainda tem, até chegar lá tem uma filtragem, eu não sei, você entende melhor do que eu, né?
Mas super rola, dá para fazer sim, tranquilo. Quanto mais, até que a gente estava falando também na live que a gente fez com o Rafael sobre produto de limpeza, né? O que a gente também está enviando lá e o que a gente está respirando, né? Que você limpa ali e está respirando também, né? O Enfim. Rafa falou que a gente trabalhou junto lá na casa dele, eu fiz o projeto da casa dele. Falou sim. Eu sem saber, muita gente das pessoas que a gente fez live, quase todo mundo já trabalhou de alguma maneira, em algum projeto, em alguma coisa assim, né? Acho que estava falando que é uma galera do bem mesmo. É isso. Acho que agora te agradecer bastante, todo mundo aqui falando parabéns, que foi ótimo, e acho que a gente poderia fazer várias, mas eu acho que a ideia do que alguém falou do curso, acho que porque realmente tem muita coisa que são muito técnico, né, e que não dá para compartilhar numa live, assim, né? A gente até, Guilherme fez até uma apresentação para ficar um pouco mais técnico, mas a gente não conseguiu colocar aqui e tal, então vamos ver se a gente consegue evoluir aí nessa história. Bora, não, vai ser um prazer, vamos caminhar com essas novas conversas, né? E aí a gente vai amadurecendo essas sugestões que foram dadas de conteúdo de curso, vamos conversar, vamos levar adiante. Para mim é uma alegria partilhar, eu faço isso com o maior prazer. Quem já participou dos meus cursos sabe, né? E aí fica a dica também, quem quiser saber um pouco mais, lá no site da Fluxus tem uma seção biblioteca. Agora o Instagram me falou que tem 20 segundos. Tá. Então, fluxus.eco.br, acessa lá a biblioteca, tem muita informação. E canal do YouTube, e aqui de novo no Sustentar. Um beijo, Ju, obrigado, viu? Beijo, obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Tomás tá aí, beijo para você também. Beijo para todo mundo aí. Valeu.